Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Bom, hoje a gente vai mergulhar na primeira aula de uma série de comentários teológicos do pessoal do podcast RPC, Regenerados para Cristo. Isso aí. Para quem talvez ainda não conheça, né, o RPC tem essa proposta de comentar aulas baseadas em material teológico clássico, aquele tipo de conteúdo usado em seminários reformados. Exato. Material denso, né? Sim. E o foco deles, e o nosso aqui também, não é só, repetir a aula. É mais explicar, aplicar, sabe, contextualizar as ideias principais. Acho que é um recurso muito bom para quem estuda teologia sozinho e que, assim, mais profundidade, mais confiança no que está aprendendo. Com certeza. Ajuda a organizar o pensamento. E a fonte de hoje é justamente a aula introdutória deles sobre Deus e a sua palavra. E olha que interessante, logo de cara, a aula começa com uma oração, e aí o professor entrega o plano de curso. E ele chama isso de uma espécie de aliança. Uma aliança. É, um compromisso do que vai ser visto, do que se espera alcançar. Vamos dar uma olhada nisso? Sim. E essa abordagem inicial, ela é bem significativa, né? Porque antes mesmo de entrar de cabeça nas doutrinas, o foco é esse. Como é que a gente deve abordar o estudo teológico? Tipo as regras do jogo. Exato. Estabelecer o terreno, a Bíblia como revelação, a importância enorme da interpretação cuidadosa, né, da hermenêutica, e quais são os objetivos mesmo, concretos desse aprendizado. Ah, ok. E o que eu acho particularmente bacana é essa busca por integração desde o comecinho. Não é só para acumular informação, sabe? Não é um depósito de dados. Não. É para cultivar convicções. Convicções que sejam, ao mesmo tempo, bem fundadas na Bíblia, teologicamente, assim, coerentes, e que tenham passado pelo teste da história da igreja. O objetivo final que ele coloca é um conhecimento de Deus que seja pessoal, relacional mesmo. Falando nessa aliança, nesses objetivos, o professor detalha bastante, né? Ele encara como promessas mesmo. O curso é apresentado como uma introdução à teologia e à hermenêutica, focado nas doutrinas da revelação, da escritura e de Deus. Os pilares, né? Isso. E alguns pontos que ele destaca. Entender a Bíblia como revelação do caráter de Deus, da ação dele na história, do propósito redentor, valorizar tanto a unidade quanto a diversidade da Bíblia, ler a Escritura como uma orientação pactual, quer dizer, pelas alianças. Entendendo a história da salvação através das alianças, né? Exato. E com essa trajetória que aponta para o reino de Deus. Também se familiarizar com as ferramentas da hermenêutica e algo que ele frisa muito, desenvolver uma compreensão mais profunda e pessoal da natureza histórica e relacional de Deus, e do relacionamento dele conosco como igreja. O aspecto comunitário, né? Fundamental. E me chamou atenção, sabe? A avaliação não vai ser por prova, vai ser por resenha de livro. Isso parece que força a pessoa a digerir o conteúdo de um jeito mais pessoal, não acha? Sem dúvida alguma. É uma escolha pedagógica que aponta para um aprendizado mais ativo, né? Que vai além de só decorar. Uhum. Os objetivos que ele traça buscam justamente conectar o estudo acadêmico sério, tipo entender doutrinas complexas, defender uma visão evangélica da escritura, com o crescimento espiritual da pessoa e com a capacidade prática dela de interpretar a Bíblia com fidelidade. Faz sentido. Inclusive tem uma meta ali de comparar a visão bíblica de Deus com outras visões, né? Antigas e modernas. Isso já sinaliza uma preocupação com a relevância prática apologética mesmo, do estudo para os nossos dias. Para dialogar com o mundo lá fora. Exato. E a metodologia que ele menciona, palestras interdisciplinares, leituras que pesam, trabalhos escritos, tudo isso busca integrar exegese, teologia e história de um jeito bem amarrado. E agora chegamos numa parte que parece ser bem prática, o coração, assim. As ferramentas, especialmente a lista de leituras. Nossa, parece uma seleção em tanto. É onde o bicho pega, né? As leituras. Pois é. Ele menciona D. Carson, How Long, O Lord,
Diz que é o Carson no seu melhor lado pastoral, útil para aconselhamento. Leslie Newbigin, Proper Confidence, sobre epistemologia. Uma palavra chique para como a gente sabe o que sabe, né? Exato. Como ter confiança no que a gente afirma saber, especialmente na fé. Aí tem Peterson e Williams, Why I'm Not an Arminian, entrando num debate teológico clássico. Que ainda rende pano para manga. Com certeza. Há Walter's Creation Regained, que ele diz que pode ser um livro que muda vidas, assim, por apresentar uma cosmovisão cristã bem abrangente. E, curiosamente, o livro do próprio professor Olha, essa lista de leitura é claramente estratégica. Percebe o leque? Vai da aplicação pastoral com Carson, passa pela filosofia da fé com Newbigin, mergulha na cosmovisão com Walters, encara os debates doutrinários com Peterson e Williams. cobre várias frentes. Exatamente. E culmina numa síntese, talvez, com o livro do próprio professor. Isso expõe o estudante a ângulos diferentes da teologia, mostra que ela não é uma coisa só, né? Uma visão mais ampla. Isso. E a observação sobre os dicionários e o tal do jargão teológico é muito pertinente. Aquela comparação que ele faz com o jargão de esporte, de tricô, é ótima para desmistificar. É verdade. Toda área tem sua linguagem técnica, né? O ponto não é se assustar com as palavras difíceis, mas encarar como parte do processo de se alfabetizar naquela área, buscar entender o que está por trás. É um passo necessário para ir mais fundo. Exato. E por falar em ir mais fundo, as instruções para as resenhas são bem específicas. 3 páginas, sem capa, grampeado, coisa prática. Detalhista, hein? Pois é. Mas o mais importante é a metodologia que ele propõe, a tal da leitura simpática. Ele deixa bem claro que não quer um resumo, afinal ele já leu os livros, né? Claro. O foco é a interação do estudante com as ideias do autor. É como se a pessoa estivesse escrevendo uma recomendação, sabe? Explicando, olha, eu gostei desse livro por isso, ou não gostei daquilo por essas razões, ou os pontos fortes são X, mas os fracos são Y. Uma conversa com o livro, então. Isso. E ele até detalha essa abordagem em 5 passos. Vale a pena a gente mencionar rapidinho. Primeiro, deixar o autor não dizer o que ele não quis dizer. Focar no argumento principal. Ele dá o exemplo do N.T. Wright. Ah, sim, para não cobrar do autor o que ele não se propôs a fazer. Exato. Segundo, presumir que o autor pensou bastante sobre o assunto, talvez mais que a gente. Não acusar contradição logo de cara. Terceiro, aplicar a hermenêutica da suspeita primeiro em si mesmo quando discordar, tipo, será que não sou eu que estou entendendo errado? Ele até cita o exemplo de como estudar arminianismo acabou fortalecendo o calvinismo dele de um colega. Interessante essa autocrítica. Quarto ponto, não jogar fora um autor ou uma obra inteira só porque discorda de um ponto. Ele menciona discordar da Newbigin sobre inerrância, mas mesmo assim valorizar o resto. Humildade intelectual, né? E por último, quinto, ser construtivo na crítica. Ele argumenta que a melhor forma de refutar uma ideia é apresentar uma afirmação positiva e bem forte daquilo que a gente acredita. Usa até o Credo dos Apóstolos como exemplo. Essa abordagem da leitura simpática, ela toca num ponto crucial do aprendizado maduro, que é a necessidade de humildade intelectual. No fundo, é um convite para colaborar com o autor, sabe? Fazer um esforço real para entender o ponto de vista dele antes de sair julgando. Tentar ver pelos olhos dele primeiro. Isso. Funciona como um antídoto contra a crítica fácil, superficial, e contra aquela postura meio de caça às bruxas ou caça aos erros que a gente às vezes vê por aí, né? Onde parece que o objetivo é mais derrubar o outro do que construir conhecimento junto. Nossa, sim. A ideia de usar o confronto com ideias diferentes para refinar as próprias convicções é essencial para um crescimento de verdade. Mas essa simpatia toda não corre o risco de virar passividade? Tipo, onde fica o discernimento crítico? Especialmente lendo autores com quem a gente tem discordâncias sérias mesmo. Como fica isso? Pergunta importante. Acredito que a chave está no equilíbrio, sabe? A leitura simpática não significa concordar com tudo, nem deixar de ser crítico. Ah, bom. Significa que a crítica, quando vier,
tem que ser feita sobre uma base sólida de compreensão. O professor parece frisar bem que discordar não é o mesmo que sair chamando de herege, uma palavra que ele acha que hoje é usada de forma muito leviana, inflacionada. É verdade, banalizaram um pouco. Pois é. A simpatia aqui é mais sobre a postura. Tratar o autor, mesmo discordando, com respeito, como um interlocutor sério, talvez até como um irmão em Cristo. Buscar aprender o que for possível, mesmo que a gente rejeite uma parte do argumento. A crítica fica até mais forte quando demonstra que entendeu de verdade o que está criticando. É uma questão de caridade intelectual, que não anula o rigor. Entendido? Entendi. Faz sentido. É uma crítica mais madura, talvez. Exatamente. E essa postura de humildade, de diálogo, acho que leva naturalmente para a próxima questão que o professor aborda. Afinal, o que a gente está estudando? O que é teologia? Ele começa com a etimologia, né? Theos plus logos, igual palavra ou pensamento sobre Deus, mas ele logo diz que isso é amplo demais, quase inútil. Amplo demais, é. Aí ele traça um panorama histórico bem legal de como o foco da teologia mudou ao longo do tempo. Primeiro, na igreja primitiva, a ênfase era na sabedoria, na sapientia, um conhecimento de Deus mais pessoal, experiencial, quase sinônimo de espiritualidade mesmo, como em Agostinho. O foco era conhecer quem Deus é. O relacionamento, né? Isso. Aí, com as universidades na Idade Média, o pêndulo foi para a ciência, cientia. O conhecimento do conteúdo, das doutrinas organizadas por temas, os loci comunes. O foco virou saber o que sobre Deus. A sistematização. Na praxis, a ação no mundo, a relevância da fé, às vezes até com um certo desprezo pelo conteúdo intelectual visto como abstrato, o foco virou o fazer. E aí vem o ponto central que ele defende com força. Uma compreensão bíblica equilibrada de teologia precisa integrar essas três dimensões. Não dá para escolher uma e jogar as outras fora. Não pode ser só uma coisa. De jeito nenhum. A teologia autêntica é, sim, espiritualidade. A melhor teologia tem que ser piedosa, levar a adoração a um relacionamento mais fundo com Deus. Mas ela também é conteúdo. Não dá para conhecer alguém de verdade sem saber coisas sobre essa pessoa. Aquela analogia que ele usa sobre conhecer a própria esposa é perfeita. Verdade, muito boa. E, por fim, ela é necessariamente prática. A teologia genuína molda quem a gente é e como a gente vive. Tem implicações éticas diretas. Ele até usa Gênesis 4, verso 1, Adão conheceu Eva, para mostrar como o conceito bíblico de conhecer já tem essa totalidade. É relacional, envolve saber fatos, proposicional, e é experiencial. Nossa, que interessante essa leitura de Gênesis. Pois é. Então, vista dessa forma integral, a teologia deixa de ser só um exercício acadêmico, né? Ela se torna um saber que busca transformar a pessoa inteira. Mente, coração e mãos. Essa visão integral é poderosa mesmo. E ela prepara bem o terreno para uma distinção que ele faz logo em seguida que me pareceu crucial, entre o objetivo e o subjetivo no fazer teológico. Ele aponta dois perigos, duas tendências para a gente evitar. Certo. Primeiro, o que ele chama de subjetivismo liberal, que é quando a teologia vira basicamente um estudo da experiência religiosa humana, dos nossos sentimentos, das nossas ideias sobre Deus, e acaba perdendo a conexão com um Deus real que age objetivamente na história. O foco vai de Deus para nós mesmos. O objeto se perde, né? Fica só o sujeito. Isso. E o segundo perigo que ele vê com um risco no campo evangélico, ele chama de objetivismo evangélico. Seria a tendência de confundir a revelação divina, a Bíblia, que é objetiva, normativa, com a nossa teologia, que é a nossa interpretação humana, falível, contextualizada dessa revelação. A confundir o mapa com o território. Exatamente. O perigo aí é tratar a nossa teologia particular como se fosse a própria palavra de Deus infalível. E isso pode levar a uma rigidez, sabe? Um dogmatismo, uma incapacidade de diálogo e até um tipo de orgulho intelectual, a tal da hubris, que os gregos falavam. Ele até cita o John Feinberg: teologizar
é um empreendimento conceitual humano. Exato. E essa distinção é talvez o insight mais fundamental dessa aula introdutória. A fórmula que ele propõe é simples, mas muito profunda. Deus nos dá a revelação, nós, seres humanos, fazemos teologia. Uma coisa é divina, a outra é humana. Precisamente. A teologia é a nossa resposta, nosso esforço para entender, para articular a revelação que a gente recebeu. E justamente por ser uma atividade humana, ela é sempre subjetiva. Mas aqui é importantíssimo entender o que ele quer dizer com subjetiva. Não é cada um acha o que quer. Não, de jeito nenhum. Não é no sentido de ser só opinião pessoal, sem base na realidade, isso seria aquele subjetivismo liberal que ele critica. É no sentido de que ela sempre envolve um sujeito, nós, com nossa história, nossa cultura, nossa linguagem, nossas limitações, tentando conhecer um objeto, que é a revelação divina. Ah, entendi. O sujeito que conhece. Isso. Essa condição subjetiva de ser feita por um sujeito não é um defeito que a gente tem que eliminar. É a própria condição que Deus estabeleceu para a gente conhecer Ele. A gente conhece a partir de onde a gente está. E isso, segundo o professor, tem duas implicações práticas gigantes. E quais seriam essas implicações? A primeira é a humildade. Se a nossa teologia é a nossa compreensão da revelação, e não a revelação em si, então a gente precisa reconhecer que o nosso entendimento da verdade absoluta não é ele mesmo absoluto. Nossa compreensão não é infalível. Exato. Ela pode e deve crescer, ser corrigida, aprofundada ao longo da vida. Aquele exemplo de reler um texto da Bíblia anos depois e ver coisas novas ilustra isso muito bem, né? Sim, acontece direto. A segunda implicação é a responsabilidade. Se a teologia é a nossa construção humana em resposta à revelação, então a gente precisa assumir a autoria das nossas interpretações. Assumir o que a gente pensa. Isso. Em vez de se esconder atrás de um "a Bíblia diz", como se a nossa leitura fosse a única e final, a postura mais honesta seria algo tipo: olha, com base na minha leitura das Escrituras, eu entendo que elas ensinam X, e as minhas razões são essas. O professor até se descreve como fazendo uma espécie de confissão de fé diária na sala de aula. Ele recomenda as convicções dele com paixão, mas assume que são a interpretação dele da palavra, convidando ao diálogo, ao escrutínio. Entendi. Essa ideia de assumir a responsabilidade pela minha interpretação, nossa, é realmente desafiadora. Tira um pouco aquela segurança aparente de só falar "a Bíblia diz" e pronto, acabou a conversa. Exato. Exige mais rigor e mais humildade ao mesmo tempo, né? Exatamente. Exige que a gente esteja disposto a apresentar nossas razões, a ouvir outras perspectivas, a reconhecer que nossa compreensão pode ser limitada ou até errada em alguns pontos, sem que isso abale nossa confiança na autoridade da revelação em si. É um equilíbrio delicado, mas essencial para um estudo teológico que seja ao mesmo tempo fiel e maduro. Então, fazendo um balanço dessa primeira aula, o que fica como principal, assim? Parece que ela monta um alicerce metodológico, conceitual muito rico para quem quer estudar teologia a sério, né? Com certeza. Uma base sólida. Vimos a importância da leitura simpática como uma postura, um jeito de abordar as fontes, buscando entender antes de criticar, mesmo quando a gente discorda. E, de forma talvez ainda mais fundamental, aprendemos essa distinção vital entre a revelação divina, que é objetiva, vem de Deus, tem autoridade, e a teologia, que é a nossa resposta humana, sempre situada, sempre um trabalho em andamento, buscando mais fidelidade, mais profundidade. Isso. No fim das contas, parece um chamado forte para a gente combinar o rigor intelectual com uma humildade pessoal constante. Não dá para ter um sem o outro. Perfeitamente resumido. A aula lança as bases não só para o conteúdo que vem pela frente, mas para a atitude com a qual se deve abordar esse conteúdo. E essa distinção final entre revelação e teologia, junto com a prática da leitura simpática, isso nos deixa com uma questão bem instigante para a gente continuar pensando, né? Qual seria? Se toda a teologia humana é, por natureza, uma interpretação feita a partir de um lugar específico, com as nossas lentes, nossas limitações, como é que a gente pode, como indivíduos e como comunidade de fé, cultivar um ambiente que honre duas coisas igualmente importantes? De um lado, a busca apaixonada, convicta pela verdade que Deus revelou nas Escrituras,
e do outro, a humildade genuína de reconhecer que a nossa compreensão dessa verdade está sempre sujeita a crescer, a ser desafiada, a ser refinada pelo diálogo e pela ação do Espírito Santo. Nossa, como equilibrar convicção firme e abertura real para aprender? Exatamente. Como a gente sustenta convicções firmes sem cair naquele dogmatismo fechado, sabe? Mantendo uma abertura real para aprender mais e melhor. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre isso.